Nessa aula, eu vou falar algumas maneiras de como o empreendedor pode buscar o capital para abrir um negócio. O empreendedor, ele pode utilizar de capital próprio, empréstimo com familiares, sócio investidor, empréstimos bancários, programas de incentivo do governo, incubadoras de empresas, subvenções, aceleradoras, investimentos coletivos e investimento anjo. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses tipos apresentados aqui. Então, primeiro, como buscar um capital para abrir um negócio utilizando capital próprio. Geralmente, esse capital vem de reservas financeiras que foram juntadas ao longo de uma vida. Ou, em muitos casos, um novo empreendedor usa o dinheiro que recebeu de uma eventual demissão e que, por acreditar que não conseguirá um novo emprego, acaba utilizando esses valores para montar seu próprio negócio. Isso é muito comum no Brasil. O empreendedor, ele deverá provisionar um valor para um determinado período, lembrando, gente, que geralmente as despesas são maiores que o previsto e as receitas menores. Então, na hora que ele está fazendo o planejamento, ele deve levar isso em consideração. Não pensar em utilizar todo o dinheiro, porque muito provavelmente as despesas serão maiores do que as receitas, principalmente no início do negócio. É quase sempre a melhor alternativa, já que dessa maneira não é preciso pagar juros por um empréstimo. O empresário, então, ele pode traçar um plano para acumular os recursos necessários de investimento, porém, o planejamento é fundamental para não faltar o dinheiro. Então, é fundamental que se planeje quando vai se utilizar o capital próprio. Uma outra maneira seria pedir empréstimo com os familiares. Essa costuma ser a forma mais arriscada. Costuma também ser mais oneroso emocionalmente do que pegar empréstimos com bancos. Tá? Uma vez que, caso não tenha sucesso em seu empreendimento, além de devolver o valor emprestado, terá que ouvir diversas reclamações de que seu sonho causou prejuízos na família. Em geral, os familiares não exigem garantias e também não cobram juros. E é necessário ter muita cautela para não estragar as relações pessoais entre os familiares. Uma outra maneira seria através de um sócio investidor. Então, atrair um sócio investidor, o qual compraria cotas da empresa investindo dinheiro no negócio. É essencial formalizar essa operação e definir as responsabilidades, as obrigações e os direitos de cada parte envolvida. Os empréstimos bancários. Então, empreendedores iniciantes costumam ter muitas dificuldades em conseguir empréstimos bancários, uma vez que os bancos exigem uma série de documentos que comprovem a existência do negócio e comprovem que a empresa garantirá seus pagamentos. Então, gente, as chances de se conseguir empréstimos bancários são extremamente pequenas. Então, o que precisa fazer? O empreendedor, nesse caso, ele pode usar seu histórico de pessoa física e apresentar garantias pessoais para conseguir esse empréstimo no início do empreendimento, onde ainda não dá para comprovar todas essas garantias da empresa. Muita atenção, nesse caso, aos juros bancários que serão cobrados nessa operação. Aí, como se você estivesse fazendo um empréstimo pessoal para montar a sua empresa. E tem também alguns programas de incentivo do governo. Então, esses programas são operações com recursos públicos, diferentemente dos empréstimos de bancos privados. Pode oferecer condições mais favoráveis para o pequeno empreendedor. Entre as linhas mais atraentes, podemos destacar o Programa de Geração de Emprego e Renda, que é o PROGER. Então, trata-se de um conjunto de linhas especiais de crédito para financiar quem quer iniciar ou investir no crescimento do seu próprio negócio. E esse programa tem por objetivo gerar e manter emprego e renda. Suas taxas de juros são muito pequenas e seus prazos de pagamento são bastante longos. Um outro incentivo do governo é o cartão BNDES.
que é um cartão de crédito pré-aprovado para pequenos empreendedores com limite de até 1 milhão. Esses dados são de 2010. Então, até o momento que foi elaborado essa aula, era esse valor, tá? Destinado especificamente para a compra de mais de 100 mil itens entre máquinas, computadores, mobiliários, veículos, entre outros, fornecidos por mais de 10 mil fornecedores credenciados. Então, gente, nesse caso, o portador do cartão, ele deve obrigatoriamente comprar desses fornecedores credenciados. Para conseguir o cartão, a empresa deve estar com a documentação e as obrigações em dia, né, com o FGTS, o INSS, né, além de estar em ordem, devem estar atualizadas. Um outro programa seria o Programa Primeira Empresa Inovadora, que também é conhecido como Prime. Trata-se de um programa promovido pela FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação de produtos, e que visa investir em pequenas empresas de tecnologia com até 2 anos de existência. Para conseguir esse financiamento, o empreendedor deverá passar por algumas fases de avaliação do seu projeto até conseguir a sua aprovação para receber os créditos. As incubadoras de empresas são empresas planejadas para desenvolver pequenas ou microempresas interessadas em trabalhar com projetos inovadores. Consiste em uma forma interessante de estimular o empreendedorismo à medida em que fortalece essas pequenas e microempresas para sobreviverem no mercado. Este fortalecimento se dá através do apoio estratégico, com o objetivo de preparar os empreendedores e empreendimentos para que sobrevivam aos primeiros anos de existência. As chances de sucesso de empresas instaladas em incubadoras são grandes devido ao difícil processo de seleção de projetos, que visa captar os melhores projetos e os empreendedores mais preparados. Temos também as subvenções, que é uma alternativa que pressupõe a oferta de crédito subsidiado. Inclusive, em muitos casos, o empresário ele não precisa devolver esse recurso. As subvenções econômicas são intermediadas pelas agências de fomento, a exemplo, né, da Financiadora de Estudos e Projetos, que é o FINEP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Então, as linhas de créditos disponíveis, que geralmente financiam pesquisa e inovação, são divulgadas por meio de edital. Temos também as aceleradoras, né, empresas que selecionam empresas em fase embrionária para participar de programas de aceleração. Então, os programas de aceleração, eles contemplam o fornecimento de infraestrutura, mentores para auxiliar o empresário no processo decisório e parceiros que oferecem descontos nos serviços prestados, podendo ainda envolver capital. As aceleradoras podem ter interesse em adquirir participação acionária na empresa também. O investimento coletivo, ele representa a captação de recursos por meio de plataformas eletrônicas que conectam empreendedores a investidores. É destinado principalmente a empresas que estimam altas taxas de crescimento em um curto espaço de tempo. Não exige garantias e no Brasil, as captações por meio de investimento coletivo estão limitadas a 2,4 milhões de reais. A Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais, está estudando a sua regulamentação. E por último, temos o investimento anjo, que é realizado por pessoas físicas que destinam parte do seu capital para empresas em estágio inicial de desenvolvimento, cujo modelo de negócio está em validação. Em geral, o valor investido situa-se entre 50 a 500 mil reais. Além do aporte de capital, que ocorre por meio da aquisição de uma participação acionária, o investidor anjo ele contribui com a sua rede de relacionamento e com a experiência profissional. Estas são algumas maneiras de levantar capital para iniciar o seu negócio, mas lembre-se, em qualquer uma das opções você deve comprovar através de um plano de negócios que o seu empreendimento é capaz de crescer e tornar-se um sucesso.
Até o próximo tópico.